Amém? Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 4. É uma das minhas passagens favoritas, onde Jesus tem um encontro com uma mulher. João capítulo 4. No livro de João capítulo 4, versículo 1. Diz o seguinte. Quantos acharam? Diga amém. João capítulo 4, versículo 1 diz: Quando Jesus soube que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo mais discípulos que João e que estava batizando. Versículo 2, Jesus mesmo não batizava as pessoas, seus discípulos é que faziam isso. Deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Ele precisou passar por Samaria e chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. Assim Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta do meio-dia. Veio uma mulher samaritana para tirar água do poço e Jesus falou com ela. Dê-me algo para beber, ele disse. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. O quê? Disse a samaritana. O Senhor, um judeu, está me pedindo que eu, uma samaritana, dê algo para beber? Os judeus, vejam bem, não mantêm qualquer relação com os samaritanos. Se você apenas conhecesse o dom de Deus, respondeu Jesus, e quem é esse lhe dizendo, dê-me algo para beber, você é quem lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Diga comigo, água viva. Mas o Senhor, respondeu a mulher, nem mesmo tem um balde para tirar água, e o poço é fundo. Então como o Senhor pensa em conseguir essa água viva? Você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu juntamente com seus filhos e os seus animais? Todo aquele que beber dessa água, Jesus respondeu, terá sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais voltará a sentir sede. Não, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água jorrando para a vida nova, para a vida da nova era de Deus. Senhor, disse a mulher, dê-me dessa água, então eu não terei mais sede e não precisarei mais voltar aqui para tirar água do poço. Amém? Até aqui. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã, nós oramos para que o espírito de sabedoria e de revelação venha sobre nós. Oramos para que a realidade dos céus nos toque nessa hora. Oramos para que nós possamos entender aquilo que está no teu coração. Nós oramos para que nós possamos abraçar a tua realidade nesse dia de hoje. Oramos, ó Pai Celestial, para que os teus filhos possam tocar a realidade dos céus para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, essa passagem é uma das passagens, para mim, mais interessantes no livro de João, onde mostra Jesus de forma intencional no reino do Espírito, tendo um encontro com essa mulher samaritana. Essa mulher não sabia que ela ia ter um encontro com o Senhor, mas o Senhor já sabia que ela ia ter um encontro com ela. Então Jesus tinha que passar por aquele lugar, ele tinha que ficar naquele lugar, porque ele ia ter um encontro com aquela mulher. E aquela mulher é interessante. Alguns estudiosos dizem que ela vai buscar água no poço nesse horário, que era um horário já quente, porque ninguém queria ter algum relacionamento com ela. Ela não era uma mulher de uma boa fama, era uma mulher que já tinha tido 5 maridos, e o marido que ela tinha agora não pertencia a ela. O que a Bíblia quer dizer com isso? Essa mulher não era uma mulher no qual com quem qualquer pessoa gostaria de ser amiga dela, mas naquele dia Jesus, ele teve um encontro com aquela mulher, e ele começou a trazer algumas realidades muito poderosas. Primeiro, Jesus quebra a barreira entre os judeus e os samaritanos. Jesus, ele quebra essa barreira quando de forma humilde, ele pede água a essa mulher desse poço. Depois Jesus transfere essa realidade física para uma realidade espiritual. Você vai ver muitas vezes Jesus fazendo isso na Bíblia, onde um milagre físico, onde um milagre natural, na verdade é um gancho, é uma âncora para nós entrarmos na realidade espiritual. Deus não tem problema em fazer coisas naturais para a gente, e Ele tem um coração em servir nas nossas necessidades. Sabe, algumas pessoas têm medo de pedir algo a Deus, elas têm medo de falar com Deus em
em qualquer área da sua vida, elas pensam: eu não quero ser ingrato, eu não quero incomodar o Senhor. Não, deixa eu falar algo para você: você jamais incomoda o Senhor. Pelo contrário, Deus tem um coração em servir, Ele tem um coração em abençoar, em cuidar de cada detalhe das nossas vidas. E Jesus, Ele conversa com essa mulher e entende a necessidade da água física, mas Jesus também está dizendo algo para essa mulher que serve para nós hoje. Ele diz para nós o seguinte: todo aquele que buscar dessa água, que beber dessa água, terá sede de novo. Jesus está nos dando um princípio das coisas materiais. Ele não está nos dando os princípios das coisas naturais. E o princípio das coisas naturais é: aquilo que te satisfaz hoje não vai te satisfazer amanhã. Aquilo que você busca com tanta força, com todo o seu coração, o reconhecimento dos homens, a prosperidade financeira, aquela alegria no seu casamento, sabe, aquela coisa que você está buscando em algo natural, pode até te dar uma alegria hoje, mas aquilo vai produzir em você uma busca amanhã. Você vai sempre precisar de coisas a mais e mais e mais e mais para satisfazer o vazio que está no seu coração. Olha, sendo pastor, eu tenho a oportunidade de pastorear pessoas de todas as classes sociais, pessoas de todos os níveis educacionais, pessoas que vieram, que têm formado em grandes universidades ao redor do mundo, e pessoas que não se formaram em lugar nenhum. Eu tenho a oportunidade de lidar com pessoas que administram bilhões e pessoas que estão em dívidas eternas. Pessoas que não têm nada para administrar, eles não têm um salário fixo. Pessoas que passam por necessidades físicas. Pessoas que não têm absolutamente nada, vamos dizer, financeiramente aos olhos dos homens. Mas deixa eu falar algo para você. Todas essas pessoas, do mais pobre ao mais rico, do mais intelectual ao menos intelectual que você possa encontrar, do mais famoso ao desconhecido, todos eles estão atrás da mesma coisa, só que em níveis diferentes. Eles estão com perspectivas diferentes. Alguns pensam, quando eles não têm, eles pensam: se eu ficar rico, eu vou ter a alegria que eu sempre sonhei. Outros pensam: se eu ficar famoso, eu finalmente vou chegar lá. Outros pensam: se eu tiver uma família maravilhosa, estruturada, eu realmente vou chegar lá. Mas o que eles não sabem é que quando todas essas coisas, assim que eles alcançarem aquilo que eles estão buscando no reino físico, eles vão buscar uma outra coisa. Por que eles vão buscar uma outra coisa? Porque todo aquele que beber da água física vai ter sede de novo. Mas todo aquele que beber da água que Jesus lhe der, jamais terá sede. Vocês estão comigo ou não? Todos aqueles que receberem, que começarem a caminhar com Jesus. E às vezes o Senhor usa circunstâncias naturais ou problemas naturais para nos apontar a um caminho. E esse caminho é um caminho de relacionamento com Ele. Esse caminho é um caminho onde nós crescemos nele, onde nós nos movemos com Ele. E essa mulher ainda não tinha entendido. Ela achou que Jesus estava falando de algo natural. E ela fala assim: Senhor, então me dá dessa água para eu não precisar mais beber. E Jesus, Ele começa a mostrar que não é sobre a água física, mas é sobre Ele ser essa resposta. É um relacionamento com Ele que transforma as nossas vidas. E eu acho interessante porque essa mulher era uma mulher religiosa. É uma mulher que estava inserida na cultura da religião. Ela fazia parte da história de uma certa forma judaica. Era uma mulher que cresceu conhecendo as histórias. Era uma mulher que se considerava descendente de Jacó. Ela tinha pedigree, vamos dizer assim, ainda que os judeus não gostassem dos samaritanos. Mas olha que interessante, a história e a religiosidade não eram capazes de dar vida eterna àquela mulher. Algumas pessoas, elas se baseiam em religiosidade. Pastor, mas eu cresci na igreja. Pastor, mas eu conheço muita coisa de Bíblia. Eu sei todas as canções. Eu quero dizer para você nessa manhã, meu querido, que só porque você cresceu na igreja ou você conhece todos os ritos, não significa que você está bebendo da água viva. Eu cresci num ambiente cristão. Eu vi muitos milagres desde pequeno.
Eu cresci, eu vi Deus fazendo coisas, eu vi expulsão de demônios, eu vi milagres acontecendo, mas foi apenas no dia em que eu decidi abrir o meu coração para Jesus, que eu tive a oportunidade de beber dessa água viva. Quantos querem beber dessa água viva? Diga amém. Essa água que flui do seu interior. Olha o que Jesus diz, ele fala o seguinte: mas aquele, no versículo 14, que beber da água que eu lhe der, jamais voltará a sentir sede. Não, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água jorrando para a vida da nova era de Deus. Quando você bebe de Jesus, não só você não tem mais sede, mas agora do seu interior, Jesus vai dizer isso em alguns capítulos mais à frente, fluem rios de águas vivas. Fluem rios de águas vivas. Há um mover sobrenatural. Sabe, a religiosidade não tem poder de gerar isso em você, mas um relacionamento com Jesus tem. Um relacionamento com Jesus tem. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: do seu interior flui rio de águas vivas? Do seu interior, sabe, aquela glória, aquela presença de Deus que transforma todos ao seu redor? Do seu interior ainda continua fluindo rios de águas vivas? E esse rio de água viva, essa vida que flui a partir do nosso relacionamento com Jesus, só flui à medida que nós caminhamos com Jesus. Sabe, algo que modificou meu pensamento existe a diferença de conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Muitas pessoas conhecem sobre Deus. Eles estão e pegam aulas e pegam estudos sobre Deus. E eles querem estudar sobre o Senhor. E eles leem a Bíblia para estudar sobre o Senhor, sobre a forma como Ele pensa, sobre o que foi dito na história. E tudo isso é importante. Quanto mais nós estudamos sobre Deus, mais nós entendemos os seus caminhos, nós entendemos os seus propósitos, nós entendemos o que funciona a perspectiva dos céus. Mas, querido, existe um outro lado dessa moeda que é igualmente importante, talvez mais importante ainda, que é conhecer a Deus, é desenvolver um relacionamento com Ele, é falar: Senhor, eu te amo, Jesus, eu quero aprender a ouvir a tua voz. Só porque você estuda tudo sobre um artista, não significa que você conhece aquele artista. Só porque você estuda tudo sobre um político, não significa que você conhece aquele político. Só porque nós estudamos tudo sobre o Senhor, aquilo que está lido na palavra, não significa que nós conhecemos ao Senhor. Sabe, essa mulher agora, que só tinha um encontro religioso, ela teve um encontro com a palavra que se fez carne. O próprio Deus se manifestou para ela. O próprio Deus começou a produzir vida no coração dela. Jesus começa a trabalhar no coração dessa mulher. Ela fala: me dê dessa água, então eu não terei mais sede, não precisarei mais voltar aqui para tirar água do poço. Versículo 16, pois bem, disse Jesus à mulher: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ela responde: não tenho marido. Você está me dizendo que não tem marido, disse Jesus. Fato é que você já teve 5. E o homem com quem você vive agora não é o seu marido. O que você está dizendo é verdade? Bem, Senhor, disse a mulher, vejo que é um profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte e vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. É interessante que Jesus, ele toca num ponto sensível dessa mulher. Ele toca num ponto onde ela não foi bem sucedida. Sabe o que eu amo com relação a Deus? E uma das coisas que me fez me aproximar cada vez mais dele na minha adolescência. Sabe, geralmente quando nós começamos a fazer coisa errada, a nossa primeira ação é nos afastar de Deus. Você conhece alguém assim? Não é você, é o seu vizinho, eu sei disso. Nós começamos a afastar de Deus. Nós começamos a achar: nossa, não sei, a coisa não está muito legal. Nós começamos a nos afastar de Deus. Mas eu quero te dizer algo com relação a Deus que me chama muito a atenção. Primeiro, Deus é o único que conhece quem você é e o que você fez no verão passado. Ele sabe o que você pensa, a atitude que todo mundo te aplaudiu, mas lá no íntimo do seu ser, Ele sabe a motivação. Deus é o que conhece você em todos os aspectos. Ele sabe o que não você só fez, mas o que você está planejando em fazer. Mas o que eu acho mais interessante de Deus é que mesmo assim Deus nos ama. Algumas pessoas dizem que o amor é cego. Meu irmão, o amor não é cego. A paixão pode ser. O amor, ele enxerga.
Eu acho interessante quando eu aconselho certos jovens. Eu converso com muitos jovens e eles estão muito apaixonados, né? E eles ficam muito apaixonados, pastor, né? Não mexa no Rodolfo Antônio é minha vida, Rodolfo Antônio, nós vamos voar juntos. Eu falei assim, calma, eu estou disposto a largar minha família para ficar com Rodolfo Antônio. Eu falei, calma, meu irmão, não é desse jeito, isso não é amor, isso é paixão. Porque às vezes a pessoa, quando ela encontra o amor da vida dela, ela fica pensando assim, cara, mas eu não estou sentindo aquela loucura, será que está normal isso? Aquele negócio arrebatador, está muito calmo para ser verdade. É o amor. O amor, ele é contínuo. Ele não, sabe, ele é até estranho. Você enxerga até demais. O amor faz a gente ver as coisas, mas mesmo assim entrar naquele barco. Se o amor é cego, Deus é cego. Mas a Bíblia nos diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Significa que Deus nos enxerga. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe as áreas que precisam ser trabalhadas na nossa vida. Mas mesmo assim decidiu nos amar. E é o amor de Deus que nos conduz a um outro lugar. É o amor de Deus que nos conduz a um lugar de vida. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Deus, na sua bondade e no seu amor, de forma tão poderosa, nos conduz ao arrependimento. Sabe, Jesus está conversando com essa mulher e oferecendo água da vida, mas em nenhum momento Jesus ignorou que aquela mulher tinha áreas na sua vida que precisavam ser trabalhadas. E é uma das coisas que eu acho interessante com Deus. Eu lembro que alguns anos atrás, né, não sei se você que tem mais de 20, 30 anos de igreja, uma das coisas que nós tínhamos medo era do profeta. Sabe, de repente o cara está profetizando e ele começava, você fulano, você mesmo. Você está em pecado, você sabe, né? Aí a igreja inteira já ficava com medo. Quando tinha certos profetas que iam na nossa igreja, os irmãos ficavam, eu via só os adolescentes orando e jejuando. Senhor, se o Senhor não me revelar dessa vez, aqueles meus pecados que eu tenho, o Senhor sabe, eu vou ficar fiel, eu vou ser fiel. Quantos aqui participaram dessa época? Alguns participaram dessa época, você morria de medo, você falou assim, meu Deus, o irmão fulano de tal, a irmã do coque. A irmã do coque ia aparecer lá, cara, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Eram os irmãos que oravam de madrugada, porque o profeta na minha época, ele chamava mesmo. Né? Eu lembro um dia a gente estava na igreja, estava na nossa igreja, o irmão falou assim, você, fulano, você tem que decidir se você vai beber da água A, B ou C. Entendeu? Não entendeu? Eu vou decidir. Você vai ficar com a irmã Maria, com a irmã Joana, na frente da igreja. Eu lembro que a gente tinha nesse lugar, sabe, de ser exposto. Nós crescemos nesse ambiente. Olha que interessante, Jesus conversa com essa mulher com amor, sem acusação, mas ele sabia das áreas da vida dessa mulher que precisavam ser alinhadas. E ela fala, Jesus, bom, eu quero essa água. Jesus, então beleza, chama seu marido. Sabe, tem hora que Deus conversa com a gente e aparentemente parece que Ele não sabe das coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido, Deus sabe. E às vezes Ele está esperando a hora certa de trabalhar isso na sua vida. Ele está esperando a hora certa de expor isso na sua vida. E Ele tocou num ponto daquela mulher, mas em nenhum momento Jesus toca naquele ponto para destruir o coração daquela mulher, mas simplesmente para restaurar uma área que precisava ser restaurada. Em outras palavras, Jesus está dizendo, mulher, o que você está buscando em um homem, você encontrou em mim. O que você está buscando em um homem, você está encontrando em mim. Eu sou aquele que você está buscando. Sabe, querido, alguns de nós estão buscando o grande amor da vida. Talvez você está buscando a grande fama. Talvez você está buscando a grande restauração para você ser feliz. Mas eu quero dizer para você que o que você está buscando no natural, você só encontra em Jesus. A resposta que você está buscando para ser bem sucedido, para que as pessoas te aplaudam, essa resposta, ela está em Jesus. Está no relacionamento com Jesus. Essa mulher então reconhece que Jesus é um profeta. E agora ela vai para a linha religiosa. Ela vai falar da sua história, dos seus antepassados, de tudo aquilo que aconteceu. E Jesus fala, mulher, crê em mim. Crê em mim. Sabe, a jornada cristã, para aqueles que batizaram hoje pela manhã, a jornada cristã, ela acontece
a partir de um relacionamento. É um relacionamento com Jesus. E relacionamentos podem ser fortalecidos, relacionamentos podem ser enfraquecidos, relacionamentos podem ser cortados. Pessoas que um dia caminharam muito com Jesus, hoje podem não caminhar mais. Pessoas que um dia não caminharam com Jesus, hoje estão caminhando cada vez mais forte. Relacionamentos podem ser fortalecidos, mas relacionamentos também podem ser quebrados. E a pergunta que eu trago para vocês nessa manhã é: como vai o seu relacionamento com Jesus? Não com a igreja, com Jesus. Quando você conversa com Ele pela manhã, qual foi a última vez que você ouviu a voz dEle? O que Ele te disse? Qual foi a próxima direção? Quando você se reúne com homens e mulheres de Deus, o que Ele fala ao seu coração? Qual é o testemunho? Qual é a vida que Ele produz? Nós temos que tomar cuidado, porque podemos estar familiarizados com as coisas de Deus, mas não com o próprio Deus. E deixar Jesus passar desapercebido. Mas Jesus fala para essa mulher: mulher, crê em mim, chegou a hora. Está chegando a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação sem dúvida vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sim, é o tipo de adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está dizendo para nós algo muito poderoso. Ele está dizendo que a adoração, ela acontece na dimensão de Deus. A verdadeira adoração acontece quando nós entramos na presença de Deus. Sabe, a presença de Deus não está apenas num lugar físico, mas a presença de Deus está numa dimensão espiritual, onde você vai e busca pela sua presença, onde a atmosfera de Deus se torna real, onde a glória de Deus se torna real. Quantos aqui querem viver nessa atmosfera de glória? Sabe, eu acredito que muitas pessoas, infelizmente, ainda não viveram essa atmosfera de glória. Elas nunca foram impactadas pela presença de Deus. Elas conhecem sobre religiosidade, elas conhecem sobre religião, mas elas nunca foram impactadas pela presença e pela glória de Deus. Pastor, qual que é a dica que o Senhor me dá que é extremamente importante? Busque encontros contínuos com a presença de Jesus. Encontros contínuos. Quanto mais encontros contínuos nós temos com Jesus, mais a nossa vida é transformada. Vocês estão comigo ou não? A nossa vida é transformada a partir desses encontros contínuos. Deus não tem só uma coisa para nós. Deus tem todo dia um pão que vai alimentar o nosso espírito. Talvez nós nos sentimos fracos espiritualmente, sentimos sem vida, sentimos sem alegria. Mas quando nós nos alimentamos do Senhor, quando nós nos alimentamos da Sua palavra, quando nós buscamos esse relacionamento, a nossa vida é fortalecida. Pastor, qual que é um dos grandes desafios que você enfrenta na sua vida pessoal? Sabe qual que é um dos grandes desafios que eu enfrento? É continuamente manter um relacionamento com Jesus. Já fala, por quê, pastor? Porque às vezes nós sabemos todo o rito, nós sabemos sobre a palavra, nós sabemos como pregar, nós sabemos como aconselhar, mas o relacionamento pode estar enfraquecido. E quando você começa a caminhar com Jesus, Ele começa a trazer sempre novas perspectivas. Nós começamos a olhar com os olhos diferentes, não com os nossos olhos, mas com os olhos de Jesus. Quantos casados nós temos aqui nessa manhã? Levante sua mão. Você que é casado, glória a Deus. Quantos aqui, depois que você começou a andar com o seu cônjuge, os seus pensamentos começaram a ser transformados? Até o jeito de falar mudou um pouco. Sim ou não? Você pensa como ele pensa, ou você pensa como ela pensa. O seu jeito de falar, a sua perspectiva. O relacionamento, ele tem um poder de mudar a forma como nós enxergamos. O relacionamento tem um poder de fazer a gente enxergar as coisas de uma perspectiva diferente. Se você no natural caminha com alguém, a sua perspectiva é transformada. Imagine no espiritual. Imagine caminhando com Jesus. Quanto mais nós caminhamos com Jesus, mais parecido com Jesus nós nos tornamos.
Sabe de uma coisa? O mundo precisa de pessoas que se pareçam com Jesus. Não são de pessoas que se pareçam crentes, mas são pessoas que se pareçam com Jesus, que olhem como Jesus, que ouçam como Jesus, que falem como Jesus, que administrem como Jesus. Pessoas que se pareçam com Jesus. Elas serão perseguidas, sim, mas elas também serão um lugar de exemplo, um lugar de reverência, um lugar onde as pessoas começam a olhar para elas e ver se tem algo de Deus no seu olhar. Tem algo de Deus na forma como você lida com os problemas. Tem algo de Deus na forma como você fala. As palavras que saem da sua boca são palavras de vida. São palavras que vêm direto do trono de Deus. Como filhos e aqueles que caminham com Jesus, nós temos um chamado, querido. É sempre representar o céu na terra. Diga à pessoa que está perto de você, você tem um chamado de trazer as palavras do céu para todos que estão ao seu redor. Nós somos aqueles que transmitem vida dos céus. Nós recebemos vida e transmitimos a vida do céu. Mas mais do que isso, nós também temos um acesso. E sabe que acesso nós temos? Acesso à presença de Deus. Quantos aqui têm acesso à presença de Deus? Diga amém. Através do sangue do Cordeiro nós temos acesso à presença de Deus. Algumas coisas podem nos tirar desse acesso. Bom, o pecado é algo que nos tira desse acesso. Deixa eu falar algo para você, querido. O pecado não faz mal para Deus, o pecado faz mal para nós. O pecado não só faz mal para nós, mas faz mal para aquele que nós amamos, aquelas pessoas que estão perto de nós. Deus sempre vai tratar o pecado, porque Ele quer tirar de nós aquilo que faz mal. Essa mulher vivia um tipo de vida, ela buscava a felicidade, e a felicidade que ela buscava não estava naquele caminho que ela estava seguindo. Muitas pessoas querem encontrar a vida, e elas acabam pecando para encontrar a vida. Mas quando nós caminhamos com Jesus, Jesus vai falar assim: eu tenho um caminho para você, esse caminho você vai fazer a coisa certa, do jeito certo, e vai encontrar a resposta que você quer, vai encontrar a alegria que você está buscando, que você precisa. Mas esse caminho de felicidade, de transformação, só eu conheço. É um relacionamento comigo. É a vida que eu carrego. Às vezes nós estamos debatendo muito sobre Deus, mas não conversando com Ele. Não colocando Ele no nosso dia a dia. Jesus vai dizer em João capítulo 6, versículo 27, Ele diz: vocês não deveriam trabalhar pela comida perecível, mas pela comida que dura para a vida da era por vir de Deus. A comida que o Filho do Homem lhes dará, a pessoa em quem Deus Pai pôs a sua marca de aprovação. E no versículo 35 ele diz: eu sou o pão da vida, respondeu Jesus. Todo aquele que vier a mim jamais terá fome, e todo aquele que crer em mim jamais sentirá sede. Nessa manhã eu quero te encorajar a abraçar a realidade dos céus. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus quer fazer algo poderoso aqui nessa manhã. Eu sinto que Deus quer se mover nessa manhã de uma forma tão poderosa. Eu sinto que o que Jesus quer fazer em nós é o que Ele fez com a mulher samaritana. Eu sinto que Jesus quer mais do que você ouça palavras. Eu sinto que Jesus quer te levar a um lugar de experiência com Ele. Um lugar onde você tem um encontro com Ele. Sabe, tem muitos conceitos que nós temos abraçado. E esses conceitos que nós temos abraçado são conceitos que não produzem vida, que não produzem um relacionamento, que não estão em aliança com a vontade de Deus. Não tenha medo de se aprofundar no relacionamento com Jesus. Eu lembro quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu não canso de contar esse testemunho. Eu disse: Jesus, eu não gosto da igreja. Eu não gosto das músicas da igreja. Eu acho o povo da igreja feio. Não dessa aqui, todo mundo é bonito, graças a Deus. Eu não sei se é a luz diferente sobre vocês. Mas eu falei para Jesus algo que daquele momento transformou meu coração. Eu falei: Jesus, mas eu estou disposto a ter um encontro com o Senhor. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para o Senhor. Eu lembro que desde aquele momento, apesar de ter crescido num lar cristão, apesar de ter visto muitos sinais, gente, eu vi muitos milagres.
Eu estava lá quando Deus multiplicou a gasolina do carro do meu pai por 40 dias. Eu estava lá. Eu estava lá quando aconteceram acidentes. Eu lembro meus pais clamando: o sangue de Jesus tem poder, e o acidente parava na hora. Eu estava lá quando pessoas foram curadas de câncer. Eu estava lá quando eu vi Deus restaurar pessoas, dentes de ouro se manifestando. Eu vi pó de ouro, eu vi pessoas sendo libertas. Eu estava lá, eu vi essas coisas. Mas só porque eu vi essas coisas, não significava que Jesus tinha acesso ao meu coração. Porque eu nunca tinha feito uma oração. Existe um poder em nós abrirmos a nossa boca. Sabia disso? Quando nós abrimos a nossa boca, nós confessamos, nós damos acesso a Deus para ter o nosso ser. Talvez você nunca pediu e nunca confessou. Você nunca abriu a sua boca e falou: Deus, eu estou aqui. Muda a minha vida, muda o meu coração. Eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Eu confesso que eu preciso do Senhor. Eu confesso que preciso ir para um próximo nível. Alguns aqui nunca foram para o primeiro nível, mas outros já passaram do 0 para o primeiro nível. E Deus está te chamando para um outro nível hoje. Ele está te chamando para algo mais profundo, para algo maior, para algo mais íntimo. Uma entrega. Eu lembro que eu comecei a convidar o Senhor Jesus. E a partir daquele momento, eu não só ouvia músicas cristãs, mas a partir daquele momento eu comecei a falar com Jesus todos os dias da minha vida. O Senhor se fazia presente em cada momento. Quando eu ia para a escola, quando eu chegava da escola, quando eu estava estudando, quando eu estava brincando. Em todos os momentos eu comecei a desenvolver um relacionamento com Jesus. Nesse relacionamento com Jesus, querido, a minha vida foi transformada. Eu lembro que tinha passado uns 2 anos que alguns amigos meus não tinham me visto. Eu crescia na igreja e era uma pessoa que estava lá ali no meio. 2 anos que as pessoas não tinham me visto desde que eu comecei a caminhar com Jesus. E quando esses meus amigos me viram, eles falam assim: Heber, algo mudou em você. Algo foi transformado em você. É impossível você caminhar com Jesus e as pessoas não notarem a diferença. É impossível. É impossível. Eu prego a palavra há cerca de 25 anos hoje. E Deus tem sempre algo novo revelando. E às vezes eu sinto como se eu não conhecesse nada dele. Porque quanto mais você conhece de Deus, mais coisas novas tem para você conhecer. A Bíblia nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus quer se revelar a você. Essa manhã eu estava refletindo sobre o profeta Samuel. E uma das coisas que eu aprendi sobre o profeta Samuel é: ele ouve a voz de Deus desde pequeno. Desde os seus 8 anos de idade. E quando Samuel já tinha mais de 40 anos de ministério. Quando Samuel já estava velho. Talvez os seus 60, 70 anos. Deus chama ele para ungir um rapazinho. E ele vai, um homem que tinha ouvido a voz de Deus. Samuel era um profeta que a Bíblia nos diz que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Significa que tudo que Samuel profetizou desde criança aconteceu. Toda palavra que ele liberou aconteceu. Nós temos que respeitar homens como esse. Eu aprendo que, querido, o tempo e a continuidade precisa ser respeitado pelos homens de Deus. Mas quando Samuel vai ungir Saul, ungir Davi, Deus dá uma nova lição para ele. Samuel já tinha ungido Saul. Passa anos depois, Samuel vai ungir agora Davi. E Samuel vai à casa de Davi. E os irmãos de Davi são apresentados a ele. E Deus fala algo para Samuel que até então é novo, para todo mundo, inclusive para Samuel.
Não olhe a aparência. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Parece algo tão lógico, mas é lógico para a gente que está lendo cerca de 3.000 anos depois. Mas era revolucionário para Samuel. E aí o que eu acho mais interessante não é Deus revelar isso para Samuel, mas eu acho interessante a capacidade de Samuel de receber essa nova revelação, mesmo já sendo velho. Vocês estão comigo ou não? Nós estamos vendo uma geração em que, às vezes, você tem 1 ano de crente e já sente que sabe tudo. Pastor, eu já li a Bíblia uma vez e ninguém sabe de Bíblia como eu sei. Eu frequento a igreja tem 3 meses, eu entendo tudo sobre a igreja. E aí nós vemos esses homens que caminharam com o Senhor por tantos anos. E Deus está sempre revelando coisas novas. Eu quero dizer para você, se você converteu há 3 meses atrás e parou de conversar com Jesus, você já está desatualizado do céu. Porque o céu está sempre trazendo coisas novas. Deus está sempre fazendo coisas novas. E homens e mulheres de Deus que perseveram até o fim, vão começar a vivenciar o que Deus está fazendo. Vão começar a se movimentar com os céus. Jesus disse para essa mulher que os verdadeiros adoradores estão onde o Pai está. Eles vão onde a presença está. Sabe, às vezes nós estamos indo onde as pessoas estão. Nós estamos indo onde a felicidade está. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, querido, vá onde Jesus está. E a pergunta que eu faço para você é: onde está Jesus? Aonde está Jesus? O que Ele está fazendo? Você, como alguém salvo, você sabe onde está Jesus? Antigamente tinha alguns adesivos que eu amava ver, como Goiânia do Senhor Jesus. Adesivos como Jesus está vivo. Eu falei com Ele hoje. Eu ouvi a voz dEle. Nessa manhã eu sinto que o Senhor, Ele quer se revelar a nós como Ele se revelou à mulher samaritana. E a única coisa que nós precisamos para termos cada vez mais revelação de Jesus é fome, é sede, é o desespero. Não é o quanto você sabe de Bíblia, não é o quanto tempo você tem na igreja, mas é o quanto de fome ainda está no seu coração. Não permita que as discussões, que os debates, inclusive teológicos, tire de você a fome por conhecer mais de Deus. Sabe? Que os rituais religiosos tire de você a fome de caminhar com Jesus.